Olá, gente querida! Hoje é dia 25 de agosto, terça-feira. Estamos mais uma vez aqui juntos, em torno da Santa Palavra de Deus, nos alimentando desta força espiritual que é a Palavra de Deus inspirada na Bíblia Sagrada, que gera comunidade, forma a nossa fé, faz o nosso coração arder e nos lança também para o trabalho missionário, para o nosso empenho nos serviços, nos ministérios, na atuação no mundo e na igreja. O texto do Evangelho de hoje é de Mateus 23, de 23 a 26. Naquele tempo disse Jesus: Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vós pagais o dízimo da hortelã, da erva doce e do cominho, e deixais de lado os ensinamentos mais importantes da lei, como a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vós deveríeis praticar isto, sem, contudo, deixar aquilo. Guias cegos, vós filtrais o mosquito, mas engolis o camelo. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vós limpais o copo e o prato por fora, mas por dentro estais cheios de roubo e cobiça. Fariseus cegos, limpa primeiro o copo por dentro, para que também por fora fique limpo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs, meus irmãos, nós estamos numa sessão que é uma sessão de ais. O ai é uma forma literária, sobretudo profética, reflete um pouco a dor de quem fala, mas, sobretudo, reconhece o mal que o outro pratica. Portanto, transforma-se também em ameaça. É uma ameaça ao outro que pratica o mal, mas ao mesmo tempo está carregado de emoção, de sentimento, de pesar, exatamente por perceber o estrago que o mal do outro provoca. São 7 ais. No versículo 13, sempre do capítulo 23, o bloqueio do reino de Deus aos seres humanos. Versículo 15, o proselitismo. Versículo 16, o casuísmo do juramento. Versículo 23, o texto que acabamos de ler, o dízimo. Versículo 25, a pureza ritual, a limpeza exterior de copos e pratos. Versículo 27, sepulcros caiados, branquinhos por fora e podres por dentro. Versículo 29, o ai, exatamente porque escribas e fariseus edificam os túmulos e mausoléus dos profetas, a construção dos túmulos. Olhemos então mais de perto os versículos 23 e 24. Jesus diz: Vós pagais o dízimo até da hortelã, da erva doce e do cominho, mas omitis as coisas mais importantes da lei de Deus: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. O que é que está em jogo? O legalismo. Ora, o dízimo, para compreender o dízimo no mundo hebreu, você pode ir
a Deuteronômio capítulo 14, versículos 22 a 27. Também a Números 18, de 11 a 13. E o dízimo trienal, Deuteronômio 14, de 28 a 29. Havia a obrigatoriedade de se pagar o dízimo dos cereais do campo, especialmente trigo e cevada, das árvores maiores, que produziam o vinho e o óleo, portanto, das parreiras e das oliveiras, pagava-se sobre o vinho e o óleo produzido, e também dos primogênitos das vacas e ovelhas dos rebanhos. Essa era a obrigatoriedade do dízimo. O que Jesus percebe é que os fariseus, com muito legalismo, querem cumprir rigorosamente as minúcias da lei e pagam dízimo até das verduras, da hortelã, da erva doce, do cominho, dos temperos. Querem pagar dízimo minuciosamente de tudo. Mas qual é o problema? Esquecem aquilo que é principal. O principal na lei de Deus é a justiça para com os pobres, a misericórdia para com os desvalidos e sofridos, e a fidelidade, a fé, a fidelidade a Deus e uma relação profunda de respeito, de confiança para com o próximo. Por isso a conclusão de Jesus é muito clara. Vocês coam o mosquito, mas engolem o camelo. Isto é, se preocupam demasiadamente com o detalhe, mas esquecem a visão de conjunto. Esse é o ponto fundamental do legalismo. Havia a prática do dízimo trienal. O dízimo trienal era exatamente para os pobres, para os levitas, os migrantes, as viúvas, os órfãos, e era pago exatamente a cada 3 anos para o cuidado com os pobres. O princípio que Jesus dá é: deve-se, em primeiro lugar, cumprir a justiça, a misericórdia e a fidelidade, e ficar livre em relação àquilo que é secundário. O que é obrigatório, o que é fundamental, o que é essencial, isso deve vir em primeiro lugar. O outro é secundário. O que é essencial é o amor a Deus e ao próximo. O pagamento do dízimo das hortaliças é perfeitamente secundário. Versículos 25 e 26, Jesus diz: ai de vós, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas por dentro ele está cheio de roubos, de cobiças e de nojeira. O que é que Jesus está querendo nos dizer? É preciso passar de um sistema de pureza ritual fundamentado na exterioridade para uma relação com Deus e com o próximo baseada na verdade que brota da interioridade. O que está em jogo fundamentalmente também é a imagem que eu vendo de mim mesmo, a imagem que eu tenho de mim mesmo. Não somente é preciso ser ou parecer, parecer ou ser. Essa relação entre ser e parecer, deve haver cada vez mais uma aproximação entre essas duas dimensões. Aquilo que aparece externamente deve ser cada vez mais fruto de uma interioridade. Em Israel havia um sistema de pureza legal muito rígido, a pureza ritual fundamentada em rituais exteriores. E havia muitas práticas rituais e preocupações com a limpeza dos objetos, dos utensílios. Jesus então nos ajuda a compreender que mais importante do que estas minúcias da exterioridade é exatamente uma vida rica de interioridade e fundamentada numa verdade que brota do interior. Numa palavra, estão em jogo fundamentalmente nesses dois ais que Jesus diz, o legalismo e a exterioridade.
Guardemos então 3 orientações para a nossa orientação, a nossa oração no dia de hoje. Fundamentos do Sermão da Montanha: justiça, misericórdia e fidelidade. Não nos perdermos com aquilo que é pequeno, minúcias, mas amarmos aquilo que é o essencial. Preocupar-nos com aquilo que é essencial e obrigatório, e o secundário permanece como secundário. O que é fundamental é o amor a Deus e ao próximo, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Segundo elemento para nossa oração: o sistema de pureza ritual fundamentado na exterioridade gera pessoas neuróticas. Mais importante do que impostar a vida sobre a exterioridade é buscar uma relação profunda entre ser e parecer, uma relação fundamentada na interioridade. Terceiro, nestas perversões do legalismo e da exterioridade, aqui estão todas as perversões religiosas que se fundamentam na falsidade e na hipocrisia. Busquemos viver a nossa fé de modo maduro, adulto, verdadeiro, cheio da bondade, do amor, da graça de Deus, que nos torna cada vez mais verdadeiros. Deus os abençoe, os guarde e os proteja, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Recorde que a palavra aquece o coração e a Eucaristia nos lança para a missão. Até amanhã, se Deus assim nos permitir.